pi, tá ligado? Vai fita isolante. Ô, Maninho, o número vai ser pi. Valeu, galerinha. Obrigado pela atenção. Pode, cara. Pessoal, como vocês podem perceber, eu estava com dificuldade de marcar o horário da prova de matemática, a data, né, que tem muitas provas agora no final do trimestre, mas eu percebi que quinta-feira depois do feriado, imagina, feriado todo para estudar, é um belo dia. É um belo dia para fazer prova de matemática depois do feriado. Então olha só, o que vai ter nessa prova do dia 2/5? T2, T1, prova 2 do trimestre 1 de matemática. Cai intervalos, eu já vou passar de tarefa para ti a prova, vou passar a prova, como a gente sempre faz, né? Para poder te preparar. Tem aquela história de intervalo, saber rabiscar lá o lugarzinho certo, fazer união, intersecção, diferença. Plano cartesiano. Pô, tem que saber marcar um pontinho no plano cartesiano, né? Então tem aquela questão que eu te dou alguns pontos e marco alguns pontos. Peço para tu marcar os pontos que eu dei as coordenadas e peço para tu dizer as coordenadas dos pontos que eu marquei. Certo? Vamos revisar já essa história do plano cartesiano. Tem até aquela ideia de produto cartesiano, que a gente pode dar uma revisada também, que é bem interessante. Função de primeiro grau. Tem que saber o que é uma função, né? Vai ter uma questão teórica que vai ver se tu lembra que função é uma relação matemática entre dois conjuntos. O conjunto de saída é chamado domínio, o conjunto de chegada contra domínio. E para ser função, esta relação matemática tem que levar em conta que todo número tem apenas um correspondente no conjunto de imagem. Ou seja, um número do domínio não pode ter dois amiguinhos na imagem. Agora o contrário pode, né? Pode. Dois números do domínio dá a mesma resposta na imagem, no contradomínio. Isso pode. Então, né, essa noção é importante. Saber fazer o gráfico de uma função de primeiro grau, faz a tabelinha, chuta valores, calcula os y. Tá? Então, ó, essa prova, cara, eu vou te dizer que como a gente já está se conhecendo um pouco melhor, e não tem aquela história de número imaginário para te atrapalhar, então eu acho que vocês têm boa chance de dar uma levantada na nota. Se no domínio tiver, raiz quadrada de 2, não como na imagem, só vai na raiz quadrada de 4. No conjunto da imagem só vai ter 2, né? Sim, na verdade o raiz de 4 a gente sabe que é um número positivo a resposta de uma raiz quadrada, né? Poderia estar o negativo no contradomínio, mas não faria parte da imagem, porque a raiz de 4 é 2. Exatamente, é isso mesmo, cara. Por isso a gente não pode achar que a raiz de x vai ter duas respostas, é só uma resposta mesmo. Se tiver 4 e na imagem tiver menos 2 sobre 2, elevado a 2 e 2 elevado a 2, o 2 não dá 4. Repete, por favor. Se tiver no domínio tiver 4, e na imagem tiver menos 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2, os 2 vão dar 4. Legal, legal. Só que aí o seguinte, aí observa o seguinte, ó, o menos 2 elevado a 2 e o 2 elevado a 2 representam o mesmo número. Então é errado eu colocar na imagem os dois. Porque num conjunto a gente nunca repete elementos. Não, mas é bacana a tua maneira de pensar. Está tentando arrumar uma maneira de fazer aquilo acontecer. Aí eu estou te mostrando porque os matemáticos criaram regras para justamente isso não poder acontecer. Certo? Ótima colocação. E galerinha, então ali em função de primeiro grau e gráfico, a gente está vendo agora nessas últimas aulas. A prova está light. E a tarefa que eu vou te passar hoje, que é a tarefa mais importante, que vai ser corrigida na terça-feira, certo? Vai ser a própria prova. Certo? Então não vai ter surpresa, tu não vai chegar no dia, ai meu Deus, caiu isso aqui, eu nunca vi. Não, tu vai saber exatamente a partir de hoje quais questões eu vou te cobrar na prova. Antes de passar a matéria da prova, que vai ser a tua tarefa, que tu vai até poder começar a fazer em sala, vamos corrigir a tarefa da aula passada. Página 42, era ela toda, não é? É. Valor é zero da função afim, era fundamental tu ter lido aquilo para entender a brincadeira. Em uma cidade, a temperatura para o período da manhã, das 0 às 12 horas, foi representado no plano cartesiano a seguir. No eixo das abscissas, que é o eixo x, né? Está representada a hora do dia. E no eixo das ordenadas, que é o eixo y, a temperatura em graus Celsius, relativa a cada hora. Com base no gráfico, responda. Eu reproduzi o gráfico aqui rapidamente. Observem que está fidedigno ao da apostila, né? Letra A. Qual foi a temperatura quando x igual a 1 hora? É verdade, ficou bem entre menos 1 e menos 2. Então era menos 1,5. Muito obrigado. Graus Celsius. Obrigado, amigo.
Fechou? Era só isso? Tranquilo. Galerinha? Letra B. Qual foi a temperatura quando x igual a 7 horas? 1,5. 7 horas. É bem entre 1 e 2. Então é 1,5. Letra B, 1,5. Essa aí, na verdade, é parecida com aquela que eu te dou o plano cartesiano na prova. Marco um pontinho lá, né? E pergunto qual é a coordenada do ponto A. 2. É isso que a galera confunde às vezes, eles trocam a ordem. Nós temos que saber que internacionalmente o primeiro número e o segundo, a ordem alfabética. Tá beleza? Então essa é a questão da prova. Dá pra acreditar? É uma coisa que eu já sabia, né, há uns 2 anos pelo menos, né? No 8º ano a gente fala um pouquinho de plano cartesiano. E tu vê que só vai ser cobrado por isso, vai ser tranquilo pra ti. Depois, qual foi a temperatura quando x igual a 12? 4. Acho que eu não marquei o 12. Ó, professor de competência, vai bem no 4 lá, eu não tinha marcado o último pontinho aqui do gráfico, os 2 últimos na verdade, né? Legal. Então, dava para perceber que era 4 graus, letra C, 4 graus Celsius. Quando era 12, eu sigo o gráfico e vejo que a temperatura era 4. Letra D. Escreva o domínio e a imagem dessa função. Quando eu falo função de primeiro grau, ó, eu já estou entendendo que eu também posso cobrar o que é domínio e o que é imagem. Domínio eu olho para que eixo? X. Aqui. E o X foi usado de 0 até 12. Então, letra D. Domínio, ou o cara faz com colchetes, né? 0 até 12. Ou ele pode fazer assim também, que fica bem elegante. X pertencente aos reais. Tá o quê? Tá bonito. 0 menor que x, menor ou igual, né? Que é menor ou igual a 12. Qual é a técnica para não sofrer na hora de escrever isso? X no meio, as extremidades, setinha para a esquerda. É bem assim mesmo. Show de bola. Professor, e se eu representasse o domínio de forma geométrica? Bolinha fechada em 0, bolinha fechada em 12 e rabisco ali. Tu aceita? Eu aceito. Eu te confesso que para esse tipo de resposta não é a resposta mais legal, mas eu vou aceitar. O cara deixa bem claro para mim, né, que ele sabe quem é o domínio dessa função. Mas ele não quer só domínio não, né? Também pediu a imagem. Vou fazer a letra D aqui, ó. Continuação da letra D. Imagem é olhar para o eixo Y. Nós estamos usando o eixo Y de onde até onde? De menos 2 até 4. Então, colchete, que é bem gostoso de usar, menos 2 até 4. Ou ainda em notação de conjunto x, y, né? Eu sempre errei isso com o jovem. Até hoje, se eu não me concentro, eu erro. X pertencente aos reais. Tá o quê? Negócio x no meio. Y no meio, né? Y no meio. Setinha para esquerda. Números na extremidade, setinhas para a esquerda. Fica bem prático. É isso aí. Fechou. A, B, C e D fechou. Ali, ó, ele faz uma observação naquele quadradinho azul que eu fiz no final da aula, muito rapidamente. Só que essa observação eu fiz com exemplos numéricos, eu não fiz com letrinha. Eu quero fazer esse estudo agora com vocês, então. Então, olha só. Aqui no cantinho, eu vou falar daquilo que ele estava dizendo ali, ó. 0 da função afim. Então, 0 ou raiz, que é sinônimo de uma função. Qual é o outro apelido da função afim? Parabéns, ó, o amigo está atento, ó, função de primeiro grau. Já estava escrito ali. Da função de primeiro grau, então. Eu não vou escrever igual da apostila para tu saber que tem essas outras maneiras de falar da mesma coisa. Então, 0 tem um sinônimo, 0 de uma função. Raiz, certo? Popularmente, é a respostinha. A respostinha, mas não é uma resposta qualquer. Nós já vamos ver que resposta é essa. E falou em função afim, é o mesmo que falar em função de primeiro grau. Fala, querido. Eu não entendi o conjunto de imagem. A parte da imagem? É só a gente olhar para o eixo Y e ver o que se relaciona com o eixo X. Observa que o 5 já não tem mais gráfico aqui no 5. No 4, um pouquinho já não tem mais gráfico, porque ele só acompanhou o dia até as 12 horas. Das 12 horas em diante ele não usou mais. E ele começou as medições na 0 hora, na meia-noite da madrugada, certo? Quer dizer que abaixo do 0 aqui no eixo X não faz sentido, também não tem gráfico. Ou seja, quais foram os valores do eixo Y que foram utilizados? O menor valor era o menos 2. E
que tinha gráfico em todo o eixo Y. E qual era o maior valor do eixo Y? 4. Ou seja, a imagem de uma função é justamente o eixo vertical. Qual parte do eixo vertical eu uso? Como o menor valor era menos 4 e o maior valor era 4, então eu digo que a imagem foi de menos 4 até 4. Então se o... De menos 2 até 4, perdão. Se o último ponto tivesse no 3 e até o 3 como imagem. Ótimo. Então assim, se o cara tivesse analisado e a temperatura depois tivesse se estabilizado e se mantivesse a 3, não, a 3 é aqui embaixo. Concorda comigo que numa outra situação poderia ter estabilizado, vai que entrou uma nuvem e nublou naquela hora, e aí a temperatura começou a se estabilizar. Pode acontecer, não pode? Se fosse assim o gráfico, seria só do menos 2 até o 3. É bem isso mesmo. Entendesse? Parabéns. Show de bola. Beleza, galerinha. Voltando então. Zero ou raiz de uma função de primeiro grau. Quando eu tenho uma função com um númerozinho ali, galera, ó, o jovem entende fácil. Olha o nome, zero da função. Adivinha quanto que eu boto no y para achar o zero da função? Zero. É assustador? Zero. Pronto, ó. Agora isola a letrinha. Isolar a letrinha é coisa do passado já pra gente, né? Mesmo que seja com a decoreba. Menos passa mais. Está multiplicando, passa 4 dividido por 2 é x. X igual a... Como é o nome desse cara? Zero da função, ou sinônimo, raiz da função. Vamos confirmar se é o zero da função mesmo? Vamos botar o 2 ali. 2 vezes 2? 4 menos 4? Acertei, é o zero da função. Então tu viu que simples que é? Zero da função é o valorzinho de x que tu bota no x e deixa a função igual a zero. Nome justo pra caramba. Zero da função. Certo? Só que a apostila fez assim? Não, a apostila queria fazer um estudo genérico, um estudo que te ajudasse em qualquer equação do mundo. E aí, olha o que ela fez. Ela representou a equação como ax mais b. Ou seja, ela está dizendo, pode ser qualquer número ali. E aqui pode ser qualquer número. Quando é que é o y, já que eu quero achar o zero? É zero. Vamos isolar o x. Mais b passa para lá, menos b. O a está multiplicando, passa. Então ficou menos b sobre a igual a x. Esta é a fórmula mágica para tu achar o zero da função ou a raiz. Só que, pô, cara, convenhamos, será que vale a pena decorar essa fórmula? Pelo amor de Deus, é muito melhor lembrar que mais. Menos. Está multiplicando? Está dividindo? A ao quadrado. Extrai a raiz quadrada dos dois lados, só não se esquece do mais ou menos. Lembra que é um momento perigoso. O cara extrair a raiz dos dois lados e esquecer do mais ou menos. Certo? É isso aí. Está somando, passa subtraindo, está subtraindo, passa somando, está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Se está elevado ao quadrado, extrai a raiz em ambos os lados e coloca o mais ou menos, que é a parte difícil, que a concorrência erra. Ó, o negócio é o seguinte. A equação que eu tinha colocado para vocês era essa aqui, não era? Comparando, quem é o A? É o 2. Quem é o B? Tudo bem para vocês? Vamos usar a fórmula mágica? Quanto é que é menos 4? 4 dividido para 2? Era a raiz que a gente tinha encontrado, não era? Ou seja, é muito mais gostoso isolar o x na hora do que decorar que a fórmula mágica é menos b sobre a. Certo? Então, para tu não te assustar, ó, o estudo que a apostila fez foi um estudo genérico. E quando eu exemplifiquei para ti, eu tinha colocado o número, porque eu sei que teu coração aceita melhor o número do que a letra, certo? Mas nós vamos ter que deixar o nosso cérebro suficientemente poderoso para começar a fazer conta com a letrinha e não se chatear, aceitar aquela conta algébrica. Legal. Então, estudamos juntos ali, vimos o que ele estava dizendo ali naquela parte azul, e ele continua. Do gráfico de temperatura da função... Desculpa, do gráfico da temperatura em função do tempo, ó, tempo, temperatura. Determine. Então ele volta a fazer perguntas A, B, C e D e E, né? Que viagem, né? Ele poderia ter chamado de outras letras para não confundir o aluno, né? Mas tudo bem, vamos perdoar o amigo. Vamos voltar à letra A. Qual é a temperatura quando x igual a 0? X igual a 0. É realmente, ó, tá lá no menos 2. Menos 2 graus Celsius. Não tinha conta, né, para fazer.
Qual é a temperatura quando x igual a 4? É aqui, exatamente, ó, 0, parabéns, 0 graus Celsius. Depois, qual é a temperatura quando x igual a 9 horas? Realmente, entre 2 e 3, 2,5. 2,5 graus Celsius. Qual é a temperatura quando x igual a 12? 12, 4, lá em cima 4 graus, letra D, 4 graus Celsius. Qual é o zero da função representada no gráfico? Caramba, então dá para perceber que sempre que eu quiser achar o zero da função através do gráfico, fica muito fácil. É só ver onde o gráfico corta o eixo x, que é o zero da função. Certo? É isso mesmo. Então, graficamente, não precisa nem fazer conta. É só olhar onde é que está cortando o eixo x. Ali é o zero da função. Que era bem no tempo 4. 4 horas. Cuidado, ele não vai confundir 4 graus com 4 horas. 4 horas é ali, é o zero da função. 4 graus é o valor máximo que a temperatura atingiu, né? Que foi às 12 horas. Escreva a função que relaciona a temperatura em função do tempo. Essa aqui era desafiadora. Essa aí é desafiadora. E aí aqui um detalhe muito importante. Tem uma técnica matemática para tu fazer uma conta e achar a resposta. Só que também daria para fazer intuitivamente. Fazer a conta para vocês em casa seria quase impossível, eu não ensinei. Mas intuitivamente, se tu tivesse um pouquinho de malandragem, tu saía dessa. Primeiro, quando o tempo era 0, qual era a temperatura? Menos 2, né? Se eu quiser fazer uma função desse tipo, gente, quando x é 0, isso aqui zera. Quanto é que tem que dar aquilo ali? Para dar certo no gráfico? Menos 2, né? Então tu vê só olhando para isso aqui, pensando um pouco, ou até para ficar mais bonito, vou chamar isso aqui de T. Temperatura, tudo bem? Para a temperatura, quando x igual a 0, para a temperatura dar menos 2 graus, se eu botar 0 ali, vai zerar. E vai sobrar o B. Concordam comigo? Então, quanto é que tem que valer o B para dar menos 2? Menos 2, já descobri qual é o valor do B. Só falta descobrir o quê? O A. Então, eu já sei que a minha fórmula vai ficar A vezes X mais B. E quanto vale o B? Menos 2. Assim, o gráfico está começando do lugar certo. Concordam comigo? 1 hora depois, qual vai ser a temperatura? 1,5. Menos 1,5, obrigado. Quer dizer que quando eu colocar 1 aqui no x, essa conta tem que dar menos 1,5. Quem é o número que eu vou colocar no lugar do A, então? Se eu colocar 0,5 ali, meus queridos, vamos ver. 1 vezes 0,5. E quanto é que é 0,5 menos 2? Menos 1,5. Ah, agora parece que fechou. Será que fechou para tudo? Vamos ver? Vamos botar 4. 4 vezes 0,5. 2 menos 2? Ah, na mosca. 0. 12. 12 deve dar errado. 0,5 vezes 12. É, né? Multiplicar por 0,5 e dividir por 2, né, gente? 6. 6 menos 2? Oh, na mosca. Caramba, consegui descobrir qual é a fórmula que gera aquele gráfico. Mas observe que eu fiz de maneira intuitiva. Eu não fiz uma conta ali que certa. Eu fiz algo intuitivo. Eu fui olhando, fui ajeitando. Vamos aprender a fazer a conta ninja? Porque quando tu aprender a fazer a conta ninja, não interessa. Qualquer gráfico feio, se for reto, tu faz a conta e descobre o A e o B e acha a expressão. Alguém fazer uma colocaçãozinha ali, não? Galera, observe. Fala, Carlos. Eu falo uma coisa. O tempo e as horas são grandes diretamente. São grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta, né? No mesmo ritmo. É isso aí. Podemos dizer que sim. Galerinha, olha só. Pessoal, vamos fazer uma conta agora. Primeiro eu te mostrei intuitivamente. Agora eu quero fazer uma conta com vocês. Primeira coisa, tu tens que lembrar que toda função de primeiro grau ou função afim apresenta uma maneira de escrever que é desse tipo. Um número que multiplica o x mais um outro número sem x. Esta ideia geralmente eu forneço no enunciado. Lembrando que uma equação de primeiro grau tem a cara y igual a ax mais b. Um dia tu vai ter que gravar isso, tá? No terceirão eu não vou mais se lembrar.
Terceirão eu falo em equação de primeiro grau. A galera já pensa, AX mais B. É uma coisa do tipo AX mais B. Equação de segundo grau. AX ao quadrado mais BX mais C. Certo? Por enquanto eu te lembro. Mas daqui a pouco eu não vou mais te lembrar. Vai ser coisa tua. Ah, equação de primeiro grau. Não lembrei como é que é a cara dela. Professor, Pois não. é só ir multiplicando o próximo número por x. Quase isso. Galerinha, dá uma olhada. Me forneçam 2 pontos no gráfico. 2 e 3 e quanto? 3 e 4? Deixa eu ver se existe esse ponto. 3, não, esse ponto não está ali. Não existe aquele ponto 3 e 4. Eu quero que me forneça 2 pontos no gráfico. 12 e 4. 12 e 4, deixa eu ver se é verdade. 12 e 4 existe. 0, gostei do 0. 0, eu sempre gosto de fazer conta com 0. É um número bom de trabalhar, concorda comigo? Sim. 0 menos 2 existe? Deixa eu ver. Existe. Tu concorda que por 2 pontos só existe uma reta que passa por eles? Isso é uma coisa que eu só vou te ensinar de verdade ano que vem. Chama geometria euclidiana. Certo? Euclides foi um dos caras que escreveu um livro há milhares de anos atrás, antes de Cristo inclusive, sobre ponto, reta e plano. Mas tudo bem para vocês? Que se eu tenho 2 pontinhos, só tem esta reta que passa por eles. Né? Qualquer outra reta que eu vá fazer passar por eles vai ser a mesma reta. Tudo bem para ti? Por isso que eu não preciso usar todos aqueles pontos. Basta usar 2. 2 de qualquer daqueles resolve. E a resposta final fica igual. Mesmo o ponto sendo diferente, se tu usar um ponto diferente. Essa é a outra parte bonita da matemática. Quem é esse 12? E quem é o 4? Concorda comigo? Então eu vou substituir o primeiro ponto na equação. Vai ficar como? 4 é igual. A eu não sei, mas no x é 12. 12 vezes A, tudo bem? Mais B. Já que é uma equação e 2 coisas desconhecidas, eu tenho como resolver? Não. Monta para mim um outro ponto. 0. Menos 2, porque isso aqui é que é o t, né? Igual. 0 vezes A mais B. Agora com 2 equações e 2 incógnitas eu consigo resolver. Lembra lá do nono ano? Isola numa, substitui na outra. Isola uma letrinha numa equação, substitui a letrinha na outra. Quem é que está mais gostoso de isolar aí? Aqui zerou, né? Caramba, descobri o valor do B. Mas intuitivamente a gente não tinha descoberto que o valor do B era menos 2? Só que a primeira vez foi intuitivamente, essa foi matematicamente. E agora que eu sei que o B é menos 2, o que eu faço? Pega a equação de cima e no lugar do B, menos 2. Menos 2 passa para cá? 4 mais 2 é igual a 12 vezes A. 4 mais 2? Igual a 12 vezes A. Está multiplicando, passa? Quanto é que é 6 dividido para 12? Cuidado para não confundir com 12 dividido para 6. 0,5. Ué, a nossa equação não tinha ficado 0,5x menos 2? E olha só quem é o A. 0,5. Dessa segunda vez eu fiz intuitivamente? Não, eu fiz matematicamente. Peguei a equação, substituí só 2 pontos e achei a equação. Isso aqui, meus queridos, que eu acabei de fazer, é algo que eu não vou te cobrar nesta prova de agora. Nessa prova de agora, tu não vai ser obrigado a fazer isso. Mas na próxima prova do trimestre 2, esta questão vai estar nela. E já te aviso, às vezes eu vou com um terceirão, terceiro ano do ensino médio, tem um gráfico idiota lá na física ou até na própria matemática, e o cara tem 2 pontos desse gráfico. 1 e 3, 4 e 6. Eu peço para eles, achem a equação de primeiro grau que passa por aqueles pontos. Eles não conseguem. Então, se tu quiser ser um cara diferenciado, essa é uma das ferramentas que tu vai ter que aprender. Saber isso aqui, meu querido, saber achar a fórmula que gera aquela reta, certo? É uma ferramenta importantíssima. E quem souber isso, fica muito à frente da maioria das pessoas, porque a maioria fraqueja, acaba não estudando o suficiente e não aprende isso. Certo? Então aqui vale a pena botar um asterisco nessa parte, que é uma parte muito importante. Óbvio que, como eu te pedi para fazer isso em casa sem ter te mostrado essa técnica, o meu objetivo era que tu fizesse assim? Não, meu objetivo era que tu olhasse o gráfico e tentasse espremer de alguma forma, ou chutasse umas fórmulas e tentasse para ver se ia dar. Outra coisa, tem colegas que têm um irmão que
que faz engenharia, ou o irmão mais velho, ou um pai que manja um pouco mais de matemática, é sempre bom quando tu chama a pessoa mais madura e, ô amigo, dá uma força aqui. O errado é como algumas mães e pais fazem, que é fazer pelo filho. Ah, pode deixar que eu faço, filho. Faz e nem explica. Isso é um crime. Um pai desse é bandido. Um pai desse é bandido. Tá avacalhando com o futuro do filho. Não sabe o que está fazendo com o filho. Está sacaneando o filho. Mas quando o pai senta junto com o filho e fala, ó filho, pensa nisso. Ó, vou fazer um exemplo aqui para ti. Tá vendo meu exemplo? Agora tenta fazer esse. Né? O pai dá uma ajudinha, ó, tá estravado nisso porque é assim que pensa. Agora, se o pai faz a tarefa, é que é o erro. Então, às vezes, o aluno vem preocupado, professor, meu irmão mais velho me ajudou. Eu fico feliz. Que bom que teu irmão mais velho sentou contigo e te ensinou a pensar, que é diferente de fazer a tarefa, certo? Eu te confesso que durante um tempo eu achei que era mito essa história da mãe fazer trabalho com o filho. Eu lembro, desde novinho tem, né? Ah, olha o trabalho do fulano, trabalho maravilhoso, perfeito, ele é uma criança, né? É óbvio que ele não fez, né? Mas eu não acreditava nisso. Eu, jovem, inocente, achar que uma mãe pode querer destruir o próprio filho. Né? Quem é que ia imaginar isso? Que uma mãe destruiria o próprio filho? Mas existe. A mãe é ignorante, ela não sabe que é o esforço do filho que vai fazer ele um bom filho no futuro, né? E não ela fazer o guri. Então a mãe que faz um trabalho para o filho está destruindo o futuro do filho. E coitado, na sua ignorância, ela acha que está fazendo bem. Por isso que talvez Deus perdoe ela, né? Se Deus existir, Deus perdoaria ela. Mas é um absurdo. Eu não admito esse tipo de coisa. Eu fico revoltado quando eu escuto ou percebo que um pai faz as tarefas para o filho. Ai, passou. Galerinha, posso passar a tarefa de revisão para a prova? Vamos, né? Vamos para a gente não se enrolar mais. Vou passar a tua prova no quadro, hein? Escuta essa, pai. Eu vou passar a prova no quadro. Só os números serão trocados.